Agora abra aí a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nas montanhas e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Versículo de número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Feche os teus olhos. Pai Santo, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por cada um dos teus filhos que se encontram nesse lugar. Te louvamos por aqueles que estão a caminho. E peço que o Senhor abençoe aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui, que queriam estar, mas os compromissos não permitiram que estivessem aqui nessa noite. Deus abençoe os teus filhos que estão estudando, aqueles que estão trabalhando, e nós que estamos aqui, ó Deus. Fale conosco nessa noite. Ministre poderosamente sobre os nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nos preparativos de 2014. 2014, o ano da diferença. E aí nós ouvimos ontem o pastor Michael dizendo que nós somos chamados para fazermos a diferença. Por esse motivo que nós somos chamados. Irmãos, fazer a diferença. A gente vai falar um pouco de Gideão, homem que com certeza fez a diferença. Mas como assim fazer a diferença? O que seria fazer a diferença? Irmãos, o problema é que com o tempo, dentro da igreja, nós começamos a montar algumas defesas que nos impedem de aprender algumas coisas, de ouvir algumas coisas. Então olha para o seu irmão e fala assim: irmão querido, em nome de Jesus, se desarme nessa noite. Fala com ele de novo, olha no olho dele: em nome de Jesus, se desarme nessa noite. Amém? Aleluia. Irmãos, se desarme, não somente nessa noite, mas se desarme da palavra de Deus. Se desarme daquilo que Deus ele tem para nós. Deus ele tem coisas grandes. Cada dia que passa, quanto mais o tempo vai passando, mais eu tenho essa convicção e essa certeza que Deus tem coisas extraordinárias para fazer nesse lugar. Amém? Deus tem coisas tremendas. Agora Deus ele é muito interessante, porque Deus ele faz coisas extraordinárias e para isso ele usa o seu povo.
Deus, ele poderia descer e fazer coisas extraordinárias. Mas ele usa o seu povo. Ele vai junto do seu povo, mas ele usa o seu povo. Quando nós olhamos no Evangelho de João, lá no capítulo 6, Jesus, ele multiplica pães e peixes, mas é o seu povo, são os discípulos que alimenta a multidão. São os discípulos que distribuem os pães e distribuem os peixes. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso? Que Deus, ele conta conosco para trabalhar. E aquela parte que só Ele pode fazer, a parte sobrenatural, você pode ter certeza, Ele vai fazer, amém? Ele vai fazer, irmãos. O problema é, eu vou distribuir os pães? Eu vou distribuir os peixes? É outra história. A multiplicação vai acontecer. E aqui nós temos Gideão. Gideão, qual é o tema? Deixando as desculpas de lado e fazendo a diferença. Irmãos, para fazer a diferença no ano de 2014, nós precisamos deixar as desculpas de lado. Você que não esteve aqui ontem, eu tenho certeza que você tinha uma ótima desculpa, que você teve um ótimo motivo para não estar aqui hoje. Ontem. Quem não está aqui hoje, eu tenho certeza também que tem um ótimo motivo, uma ótima desculpa para não estar aqui hoje. Quem não orou hoje, eu tenho certeza que tem um ótimo motivo para não ter orado hoje. Quem não leu a palavra de Deus hoje também tem um ótimo motivo para não ter feito isso. Irmão, quando nós conversamos, a experiência nos mostra isso. Quando nós conversamos com as pessoas a respeito dessas coisas, sempre boas desculpas, bons motivos são apresentados. Irmão, levanta a mão só quem quer fazer a diferença. Por melhor que seja o seu motivo, deixe-o de lado. Deixe-o de lado. Deixe-o de lado. Por melhor que seja, deixe o seu motivo de lado. Temos que deixar. Se nós olharmos para Gideão, irmãos, esse cara liderou o povo de Israel nesse processo de libertação do povo de Israel contra o jugo dos midianitas. Mas quando nós olhamos para Gideão, nós percebemos que ele tinha muitos motivos para não fazer. Ele tinha várias desculpas, ótimos motivos para serem apresentados. O primeiro deles está no versículo 1, Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Gideão, ele vivia no meio de um povo miserável. Ele vivia no meio de um povo pecador. Ele vivia no meio de um povo que estava fazendo coisas horríveis diante do nosso Deus. E Gideão, ele poderia, ele não fez, mas ele poderia falar assim: ninguém aqui quer nada com nada. Ninguém aqui não está nem aí para Jesus, para Deus. Nós estamos sendo suplantados, nós estamos sendo subjugados, nós estamos sendo invadidos por outro povo e ninguém parece que não está nem aí. Ele poderia falar isso? Ele poderia pensar assim? Poderia. Poderia. Ele poderia, por causa disso, chutar o balde? Poderia. Ele poderia, por causa disso, olhar para o seu próprio pecado e falar: mas isso aqui que eu estou fazendo não é nada, tem gente que faz coisa pior. Poderia. Mas o versículo 11 fala que ele foi trabalhar. Que quando o anjo apareceu para ele, ele estava malhando o trigo. O texto diz que tudo que Israel colhia, os inimigos iam lá e destruíam. Gideão poderia ter sentido medo?
Poderia. É um segundo motivo que ele poderia dar para ficar quieto. Gideão poderia falar assim: para que eu vou trabalhar? Para o pessoal chegar aqui e levar tudo? Poderia. Gideão tinha vários motivos, irmãos. Um outro motivo que ele tinha. Gideão está no versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gideão era um menino, um rapaz pobre. E era o menorzinho da sua família. Judeu não tem esse negócio de caçulinha é o queridinho, não. Caçulinha é o piorzinho. Lá o negócio é diferente. Lá é diferente. O que um filho mais novo vai se levantar para fazer diferença para quê? De uma família pobre, de uma família sem recurso. Gideão não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. E mesmo se ele tivesse dinheiro para pôr gasolina no carro, ele não tinha carro. Coitado, era quebrado. Como é que vai para a igreja sem carro? Que absurdo, velho. Como é que eu vou para a igreja sem carro? Não tinha nem um jumentinho para fazer uma graça. Gideão não tinha. Era pobre. Ele não tinha à sua disposição nenhum tipo de recurso. Ele poderia chutar o balde? Poderia. Além disso, Gideão ele vivia num contexto onde o seu povo estava sendo oprimido. Os seus direitos de cidadão estavam sendo suplantados, estavam sendo subtraídos. Aquilo que ele trabalhava para ganhar, vinha um outro qualquer lá e destruía tudo. Poderia desistir? Poderia. Além disso, esse homem estava frustrado e cheio de dúvidas, até mesmo acerca de Deus. Irmão, Gideão ele estava tão frustrado, que ele tem uma reação diante do anjo do Senhor, que na verdade é o próprio Senhor. O versículo 14 fala isso para nós, né? Então se virou o Senhor para ele e disse. Ele teve uma reação tão inusitada. Imagina você, irmão, imagina você na sua casa, lavando a garagem, ou lavando a louça, ou lavando o carro, ou fazendo coisa nenhuma, vendo o jogo. E aí de repente Deus aparece para você e fala para você assim: o Senhor é contigo, homem valente. Ou o Senhor é contigo, mulher valente. Quero te pedir que você pense numa situação como essa. Você está fazendo qualquer coisa e aí Deus, vamos pensar em Deus não, vamos pensar num anjo. Pensa no anjo mais fraquinho que existe no céu. O anjo que na hierarquia tem ninguém abaixo dele. Esse anjo aparece para você e começa a falar contigo. Começa a falar das grandezas de Deus, começa a falar do propósito de Deus para a sua vida e traz o mandamento de Deus para você. Irmão, algumas reações são esperadas. Cair de costa, durinho, ficar assustado,
com aquilo que está vendo. O que mais que que poderia acontecer? Um grito. Sair correndo também poderia ser. Começar a chorar. Se prostrar diante do anjo, o anjo tem que mandar você levantar. Várias reações seriam aceitáveis, menos a reação de Gideão. Imagina Gideão lá, malhando trigo, e aí o anjo aparece, fala com ele, mas o que é feito das suas maravilhas? E aí vira e continua malhando trigo. Não, isso não, irmãos. Isso não é aceitável, isso não tem lógica. É tipo você olhar pro anjo e falar: me ajuda aqui, vai secando a louça aí para mim enquanto eu termino. Não tem lógica, velho. Ou então você está lavando o carro, vai lavando os pneus aí para mim, anjo. Depois a gente vê esse negócio aí. Para os pretinhos, né? Não. Então a reação de Gideão é a reação mais inusitada que nós... Por quê? Esse cara está frustrado. Porque como nós vimos no domingo, ele como um bom judeu, ele cresceu ouvindo das maravilhas de Deus. Ele ouviu das maravilhas de Deus do seu pai, ouviu das maravilhas de Deus do seu avô, do seu bisavô, todo o antepassado com quem ele teve contato, este homem ouviu das maravilhas de Deus. E agora o seu povo está escravizado, o seu povo está sendo subjugado. E ele está numa quebradeira que nunca viu o pior. E ele está frustrado. Tão frustrado que diante de Deus ele começa a fazer questionamentos. Ele está cheio de dúvidas. Será que esse Deus que pregaram para mim, aquele dia eu fui no altar porque pregaram para mim sobre um Deus, será que esse Deus é tudo aquilo mesmo? É igual João Batista preso, mandou 2 discípulos até Jesus para perguntar: olha, o mestre mandou perguntar se o Senhor é aquele que havia de vir, ou se a gente tem que esperar outro. Dúvidas. Irmãos, dúvidas podem nos paralisar. Frustrações podem nos paralisar. Se tem uma coisa que tem poder para nos paralisar, são as nossas frustrações. Um homem frustrado é um homem que não produz. Uma mulher frustrada é uma mulher que não produz também. Ele poderia chutar o balde em meio à sua frustração? Poderia. Irmãos, em todas as vezes que eu perguntei para vocês se Gideão poderia chutar o balde. Em todas as ocasiões ele poderia. De repente eu ou você no lugar dele teríamos feito. Mas este homem não fez. Em meio a tudo isso, Gideão vai trabalhar. Ele está com medo? Ele está morrendo de medo. Tanto é que ele foi malhar trigo no lagar. Igreja, o que é um lagar? Lagar é um lugar para tratar a uva, não para malhar o trigo. Era um ambiente impróprio, com a umidade imprópria. Mas ele sabia que se ele fizesse isso à vista dos outros, os midianitas iam chegar e iam destruir tudo. Então ele está com medo? Ele está com medo. Ele está com dúvidas? Ele está com dúvidas. Ele está inseguro? Ele está inseguro. Ele está vivendo numa geração miserável? Ele está vivendo numa geração miserável. O povo dele está sendo subjugado. O povo dele está sendo subjugado. Ele continua pobre, continua quebrado. Continua sendo o menor da família dele. Continua sendo o menor da família dele. Mas ele não para. Irmãos, eu não sei se isso tem poder para falar contigo, mas aquele homem não
parou. Depois ele liberta o povo, depois ele destrói Baal, altar de Baal. Mas vamos ficar aqui, ó. Ele não parou. Eu quero te perguntar o que foi que teve o poder de te parar no ano de 2013. O que foi que aconteceu que nos machucou de tal forma que a gente deu aquela murchada? Agora eu quero te fazer uma segunda pergunta. Se aquilo, essa é mais importante, se aquilo ainda está te parando. Porque se te parou no passado e você levantou e seguiu em frente, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquilo ainda está te parando? A decepção, o contexto, a situação, as dúvidas, elas ainda estão me parando? Irmãos, o que nos impede de fazermos coisas extraordinárias para Deus? Nada. Nada nos impede. As nossas emoções nos impedem. Nada externo, somente nós mesmos. As nossas emoções, as nossas frustrações. Irmãos, uma pessoa frustrada, ela muda de prioridade. Eu estou a todo vapor num projeto. E as coisas não acontecem bem como eu gostaria. E aí eu deixo aquilo de lado, eu mudo a minha prioridade. E aí eu volto minhas prioridades para outra área da minha vida. Feche os teus olhos e responda para você mesmo essa pergunta muito séria. A minha vida espiritual é a minha maior prioridade? Agradar a Deus é a minha maior prioridade? Seja bem sincero consigo mesmo. Você pode abrir os teus olhos. Irmãos, quem quer fazer a diferença, vai à luta. Quem não quer, dá desculpa. É simples assim. Se eu quero fazer, eu vou ralar, eu vou à luta. Se eu não quero fazer, eu vou arrumar uma ótima, uma maravilhosa desculpa, que inclusive vai convencer a maioria das pessoas. Mas o nosso Deus, Ele sonda, esquadrinha os corações, irmãos. E com o nosso Deus não tem desculpa. Irmãos, eu quero te convidar a pensar nos personagens bíblicos. O nosso Deus, Ele não aceita desculpa de ninguém. Quando Deus chamou a Moisés, Moisés falou que não era um homem que falava bem. Deus aceitou a desculpa dele? Não. Quando ele chamou a Gideão, Gideão falou que era um homem pobre, o menor da sua casa. Deus aceitou essa desculpa? Não. Quando Jesus chamou a Jeremias, Jeremias disse que ele era jovem demais para aquilo. Aceitou a desculpa, Deus? Não. Irmão, Jeremias era jovem demais. Moisés falava mal demais. Abraão, para ter filho, era velho demais. Davi era rejeitado demais.
Timóteo tinha medo demais. Ezequiel e Daniel estavam presos em cativeiro. Os discípulos não eram pessoas muito bem vistas pela sociedade como pessoas com potencial para fazerem coisas extraordinárias. Mas Deus nunca aceitou deles essa desculpa. E eu só falei de crente tremendo aqui. Irmãos, esses homens da Bíblia, eles cancelam todas as nossas desculpas. Eles anulam com as nossas desculpas. Por mais elaborada, por maior, por mais tremenda, por mais eloquente que seja a minha desculpa, a Bíblia Sagrada anula as minhas desculpas. Não tem. Nós olhamos para um Deus que não aceita desculpas. Você vai dar uma desculpa para mim? Se ela for muito boa, eu vou aceitá-la. Você vai dar uma desculpa para o pastor Evaldo? Aí eu não sei como é que é o critério dele para aceitar as desculpas. Para o pastor Ricardo, para o pastor Maico, para o seu líder de grupo. Pode ser que ela seja aceita, mas ela não vai ser aceita por Deus. Ela não vai ser aceita por Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele leva o seu ministério muito mais a sério do que a gente pensa. Quando Jesus chama aquele homem para segui-lo, e olha o motivo que ele deu. Irmão, se o cara fala isso para mim, eu falo, não, vai lá, Deus te abençoe. E ele fala assim, não deixa eu ir sepultar meu pai primeiro. Jesus aceita o motivo dele? Não, eu aceitaria, irmão. Só que o problema seu não é comigo. Jesus ele fala, deixa os mortos cuidar dos mortos. Agora vem e segue-me. Jesus ele não aceita, irmão. E é por isso que ele fala para nós assim, ó, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se você ama aquilo que você faz no seu local de trabalho, se você é totalmente apaixonado por aquilo que você faz, e você veste a camisa da empresa, e você é aquele funcionário tremendo, se o seu coração está lá, o seu tesouro está lá, irmão, você não vai falhar nunca ali. Vai chover, você vai. Vai ter terremoto, você vai. Você vai estar indo, seu carro vai quebrar, você vai chamar um táxi, vai. Seu coração estiver naquele negócio, você vai dar um jeito, porque o seu coração está ali, a tua alma está ali, a sua prioridade está ali. Quando nós olhamos para os esportes, o futebol, um alemão chamado Beckenbauer jogou com a clavícula quebrada. Irmãos, quem aqui já quebrou alguma coisa? Já o José ali. E José tem que aprender a andar de bicicleta. Irmãos, pessoas, esses dias eu estava conversando com o Marcelo, ele quebrou a clavícula, e ele estava me dizendo que ele não conseguia mexer nada aqui. E mesmo imóvel doía demais. Agora, imagina você passar uma faixa aqui no ombro e continuar jogando. Aí você fala, esse cara é louco. O coração dele estava ali. Aí continua. Em época de Olimpíada, tem sempre uma cena que passa o tempo todo, de uma mulher no final da maratona, ela está perdendo os sentidos, porque ela não tem condição física nenhuma de cruzar a linha de chegada. E é engraçado que nos metros finais vão os paramédicos tudo andando do lado dela, porque quando ela cruzasse a linha de chegada o pessoal ia começar a atendê-la. Mas ela, contra todas as expectativas, ela não parou, porque o coração dela estava ali.
o comunismo chinês no seu auge. Tem uma cena que é fortíssima, você já deve ter visto na televisão, no YouTube. Um rapaz, ele se coloca de frente a um tanque de guerra, abre os braços e para na frente do tanque. Pode atropelar, pode atirar, pode fazer o que você quiser, mas eu não vou sair da frente. O tanque parou. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Irmãos, nós servimos a um Deus que nos libertou, que nos salvou, que nos curou, que nos transformou, que nos restaurou, que deu a vida por nós. Você sabe por que Jesus deu a vida por nós? Porque o coração dele estava nisso. O coração dele estava nisso. Imagine Jesus no Getsemane. Jesus como um profeta, Jesus como um homem que tinha visões, Jesus como um homem que já tinha vivenciado esse episódio algumas vezes. Ele sabia bem como seria uma crucificação. Consegue imaginar Jesus com vontade de desistir? E aí de repente Jesus começa a pensar em mim, começa a pensar em você, começa a pensar nos crentes daquela época e nos crentes do futuro. Nos crentes do futuro, sim, nos crentes do futuro. João 17 me dá base para falar que ele pensava nos crentes do futuro. Pai, eu não oro somente por eles, mas por todos aqueles que haverão de vir através da tua palavra. E aí isso fortalece o Senhor. Levanta do chão e fala: vamos embora, vamos para a cruz. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Jesus tinha desculpas para não cumprir a sua missão? Se eu continuar eu morro. Eu acho que essa é uma desculpa que eu aceitaria. Uma ótima desculpa. Irmãos, olha para esse livro. Olha para ele assim. Você tem um aí, né? Se não tiver, olha para do seu irmão. Dentre outras coisas, sabe para que esse livro serve? Para anular as nossas desculpas. E o pior de tudo, o pior não, o melhor de tudo, é que esse mesmo Deus, Ele cancela todas as nossas desculpas. E por que Deus ele faz isso? O que Deus está querendo me dizer ao cancelar as minhas desculpas? O que Deus está querendo dizer para Gideão ao dizer para Gideão: vai, não te mandei eu? Porventura não te mandei eu? Vai, livra o povo de Israel. Gideão: mas eu sou pobre. Gideão: vai lá, Gideão. Ah, Senhor, eu quero uma prova. Eu provo. Eu quero uma prova de novo. Gideão: eu provo de novo. Mas vai, Gideão. O que Deus ele está querendo dizer ao não aceitar as minhas desculpas? Deus, Ele está querendo dizer que eu posso ir, que eu vou ser vitorioso no nome de Jesus. Eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou ser bem sucedido. Não porque eu sou muito bom, porque mesmo com o exército de somente 300 homens, eu posso vencer qualquer batalha, porque existe um Deus que vai me levar a essa vitória. Existe um Deus que vai fazer do meu grupo familiar algo extraordinário. Existe um Deus que vai fazer de mim um ganhador de almas. Existe Deus que vai trazer a minha família para a presença dEle. Existe um Deus que vai me abençoar financeiramente. Existe um Deus que vai me dar toda sorte de bênção. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que Ele não aceita a minha desculpa, porque Ele sabe que se eu deixar a minha desculpa de lado e prosseguir, eu vou vencer, irmão. Eu vou vencer. E Deus, mais do que ninguém, quer me ver vitorioso. Então Ele olha para mim e para você e fala: para de papo, vamos junto, vamos que vai dar certo. Irmãos, palavra de Deus para nós em 2014: vamos juntos, vamos juntos. Eu não sei o que te fez parar, o que me fez parar, o que te deixou frustrado.
se foram suas atitudes, se foram a atitude dos outros, se foi o contexto ao seu redor, se foi a sua igreja, se foi o seu grupo, se foi o seu líder, se foi o mendigo na rua, se foi o presidente da república, eu não sei. Eu sei que se você conseguir deixar isso de lado, Deus irá contigo para a vitória. E você fará a diferença. Irmãos, a única diferença entre pessoas que fazem a diferença e que não fazem é essa. Quem faz a diferença vai à luta. Quem não faz, dá desculpa. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Para a gente ter um tempo bom, precisamos de um tempo bom. Porque na verdade eu trouxe uma mensagem para vocês, mas eu sei que é a presença do Espírito Santo que nos leva a refletir algumas coisas. Então feche os teus olhos. E volta lá para o meio da pregação. O que me fez parar? Onde foi que eu parei? Por que eu parei? Eu tenho certeza que nós temos um bom motivo. E a primeira pessoa que nós tentamos convencer é nós mesmos. Irmão, não aceite a sua desculpa. Não aceite a sua desculpa. Em nome de Jesus, não aceite a sua desculpa. Saiba que Deus não aceita. Então não aceite também. Não tente se justificar, irmão. Isso só nos trava. Só nos paralisa. Primeira pergunta é essa: onde foi que eu parei? A segunda pergunta: por que eu parei? E a terceira pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo na noite de hoje: e aí, vou continuar parado? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para irmos, irmãos, e fazermos a diferença. Irmãos, teremos um momento diferente aqui. Eu sei que não é domingo à noite não, mas a gente vai ter um momento desse. Fazemos algumas orações. A primeira, você vai orar única e exclusivamente por você. A oração será feita nesse altar. A terceira pergunta foi: e aí, eu vou continuar parado? Só quem não quer. Aí você vai vir no altar. Irmão, mas em nome de Jesus, só se você for levantar desse altar com sangue no olho. Só se você for sair desse altar decidido a pegar todas as desculpas e jogar no ralo, jogar no lixo. E depois nós temos algumas orações para serem feitas. Mas agora é isso, irmão. Agora é isso. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia. Porque Ele vive. Precisamos ter uma conversa muito séria com o Espírito Santo. Irmão, eu quero te pedir uma coisa. O som está ligado para isso, para você poder orar. Mas abre os seus lábios, irmãos. Não fica... Não, abre os seus lábios. Fala. É importante eu ouvir o que eu estou falando para Jesus. É importante eu ouvir a minha oração
direcionada para Jesus. E o Espírito Santo, ele vai ministrar, ele vai te levar para o ponto que você deu desculpa, que todos aceitaram, mas ele não aceitou. E ele vem nessa noite te dizer que ele conta com você para uma obra grande, que ele confia em você para algo extraordinário. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Vem nessa noite sobre nós, Senhor. Deus, a minha única oração é que o Senhor ministre sobre nossas almas. A minha única oração é que o Senhor faça coisas, ó Deus, fale, Deus, de forma individual com cada um dos teus filhos. O Senhor conhece, ó Pai, o nosso cotidiano. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas frustrações. O Senhor conhece onde foi que paramos. O Senhor conhece, ó Pai, as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Então nós queremos te pedir, ó Deus, nessa hora, que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha ministrar. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Fique à vontade para falar. Fique à vontade para fazer a tua obra. Fique à vontade para ministrar, ó Deus, sobre nossas vidas. Fique à vontade para fazer, ó Deus, aquilo que só o Senhor sabe fazer, o sobrenatural. Fique à vontade, Espírito Santo. Venha sobre nossas vidas, Senhor. Deus, me perdoe, ó Pai, todas as vezes que eu, como um líder, ó Deus, quis apresentar desculpas a Ti e aos outros. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, 2014 tem que ser diferente. 2014, ó Deus, é o Senhor conosco, Emmanuel, no meio da Tua igreja. Senhor, é o ano da multiplicação, é o ano da diferença. É o ano, ó Deus, de pararmos, ó Deus, de dar desculpas. É o ano de continuarmos onde paramos. É o ano, ó Pai, de dar continuidade aos projetos que o Senhor há muito tempo tem colocado em nossos corações, ó Pai. E nós, por vários motivos, ó Deus, convencemos a nós mesmos que não era mais possível. Pai, mas está repreendido no nome de Jesus, ó Pai, toda essa opressão, todo esse engano do diabo sobre nossas almas, ó Pai. Deus, eu sei que nós não fazemos isso por maldade. Somos vítimas do engano de Satanás. Mas nessa noite eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da lei do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Senhor, muitas são as possibilidades. Grande é o potencial. Deus, nós não temos a menor dúvida de que o Senhor está nesse lugar. Então nos ajude nessa noite. Tem misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Manifesta a Tua graça sobre nós nessa noite. Manifesta o Teu poder, ó Deus, e a Tua glória. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Deus. Pode chorar, pode derramar lágrimas diante do Senhor, que essas lágrimas lavam a nossa alma. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo Espírito. Aleluia. Eu te Louvado seja o Teu nome. Santo é o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, Santo, Santo. Santo Espírito.
eu te amo. Deus, com a tua graça. Deus, com a tua graça. Vem, Deus, com a tua presença. Vem, Deus, com o teu poder. Santo, santo, santo. Santo, aleluia, santo, santo Deus, Jesus Cristo, Espírito de Deus, exaltado seja o teu nome, santo é o Senhor, Jesus Cristo. Exaltado sejas tu, exaltado seja o Senhor, Espírito Santo. A presença do Senhor está nesse lugar, Deus. A presença do Senhor está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Santo Espírito, vai nessa tua força, homem valente. Vai nessa tua força, mulher valente. Não te mandei eu. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo Espírito, Aleluia, Espírito Santo. ser bem-vindo. Tua é a glória. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Ser bem-vindo, Santo Espírito, ser bem-vindo. Aleluia. Vem, Deus, com a tua graça. Irmão, você que está no seu lugar, se põe de pé. Você que está no seu lugar somente. O Espírito Santo vai te mostrar o que fazer agora. De repente você precisa pedir oração. Preste atenção. De repente você precisa pedir oração para um outro irmão. Aí está na hora de quebrar o orgulho. Seja humilde, sai do seu lugar e peça. De repente Deus ele está falando para você e orar com determinado irmão. Não seja desobediente, faça isso. Então, você que não está no altar, irmãos, nós vamos fazer isso agora. Eu só te peço, não fique sozinho. O Espírito vai te direcionar. Homem com homem, irmã com irmã. Aleluia.
cego enxergue, que o surdo ouça, Isso, sai do seu lugar. mortos ressuscitem. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmão, sai do seu lugar. Ou você precisa de oração, ou você pode orar por alguém. Não existe um terceiro. Não existe uma terceira opção. Algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Irmão, você que se levantou do altar agora, nós estamos orando em dupla, então não fique sozinho. Encontre um irmão, se você for um irmão. Encontre uma irmã, se você for uma irmã. Tocou-me, Jesus, Para você poder orar por ele, abençoar a vida desse irmão. de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, Deus. Desde que aceitei, Aleluia. Deixa o Espírito Santo ministrar através da sua oração. e senti seu terno amor, tendo achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Pastor Maico. Pastor Maico. Tocou-me, Jesus.